Sempre me disseram que família era refúgio, que dentro de casa eu sempre estaria segura. Mas o que fazer quando o perigo vem justamente de onde você deveria estar protegida? Essas perguntas me acompanharam por anos e só muito tempo depois consegui encontrar algumas respostas. Hoje estou pronta para contar minha história. Meu nome é Lúcia, tenho 75 anos e sou avó de 4 netos lindos. Vivo em uma casinha simples, onde as paredes carregam risadas e o cheiro de café fresco preenche cada canto. Aos olhos de quem me conhece hoje, pareço apenas uma senhora tranquila. Mas meu passado esconde marcas invisíveis, cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar. Antes de continuar, me conte nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Saber que minhas palavras alcançam tantos lugares me traz um conforto que eu jamais imaginei sentir. Porque por muito tempo eu acreditei que minha voz não importava. Mas aprendi que ninguém pode nos calar para sempre. Nasci em uma família grande, numa casa onde os cômodos eram pequenos, mas sempre cheios. O barulho das crianças correndo, a panela de ferro sempre borbulhando no fogão, as conversas animadas nas noites quentes. Minha mãe fazia o que podia para cuidar de todos, enquanto meu pai trabalhava longe, voltando apenas de tempos em tempos. Entre os rostos que faziam parte do nosso dia a dia, havia um em especial. Meu tio, o irmão mais novo da minha mãe. Ele era querido por todos, sempre sorridente, sempre prestativo. As vizinhas diziam que minha mãe tinha sorte de ter um irmão assim, tão presente e cuidadoso com os sobrinhos. Eu era pequena, mas entendia quando diziam que eu era a sobrinha favorita dele. É só carinho, diziam quando ele me puxava para o colo sem motivo. Ele te adora. Riam quando ele encontrava desculpas para me segurar pela mão. E eu sorria, porque ninguém nunca me disse que carinho não deveria dar medo. No começo eu não entendia aquele incômodo, aquela vontade de fugir quando ele chegava perto demais. Mas crianças percebem coisas que os adultos fingem não ver. Eu aprendi a segurar a respiração quando sentia sua sombra atrás de mim. Aprendi a me calar quando sua mão repousava em meu ombro por tempo demais. As noites eram piores. Quando todos dormiam e a casa mergulhava no silêncio, eu ouvia seus passos no corredor. Passos lentos, arrastados. Passos que deveriam ser inofensivos, mas que me faziam encolher debaixo das cobertas, torcendo para que ele passasse direto. Nem sempre passava. Certa vez acordei com um peso ao lado da minha cama. Não me mexi, não respirei, apenas esperei. Os segundos pareceram horas, o medo me paralisava. Então, como se o próprio ar dentro do quarto tivesse mudado, senti que ele estava perto demais. Fechei os olhos com força, fingindo que se eu não visse nada, nada aconteceria. Na manhã seguinte, minha mãe penteava meus cabelos como fazia todos os dias. Eu queria contar, queria perguntar se aquilo era normal. Mas como dizer algo que eu mesma não conseguia entender? Engoli as palavras e segui o dia como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo tivesse sido só um sonho ruim. A partir daquele dia, me tornei uma especialista em escapar. Descobri que se ficasse perto das outras crianças, ele não se aproximava tanto. Que se fingisse estar ocupada, poderia evitar seus chamados. Mas o problema era que, mais cedo ou mais tarde, sempre havia um momento em que estávamos sozinhos. O pior de tudo era o silêncio. Ninguém via, ou ninguém queria ver. Às vezes eu pegava minha mãe olhando para mim com um olhar diferente. Talvez um olhar de dúvida, talvez de algo que ela não queria admitir. Mas nunca houve perguntas, nunca houve palavras. E então, um dia eu tentei. Juntei toda a coragem que existia dentro de mim e, com a voz baixa, disse: "Mãe, o tio!" Ela nem me deixou terminar. Me cortou com um tom impaciente. "Lúcia, pare com essas besteiras. Ele sempre foi tão bom para você." O mundo ao meu redor desabou. Ali, eu entendi que estava sozinha, que palavras não mudariam nada. Aprendi que algumas verdades eram incômodas demais para serem ouvidas. E assim,
engoli o medo e me vesti de silêncio. Me tornei a menina boazinha que todos esperavam que eu fosse e continuei sorrindo. Mas sorrir não fazia o medo desaparecer. Ele ainda estava lá, me observando de longe, esperando o momento certo. E eu me perguntava até quando conseguiria escapar, porque fugir uma vez era fácil, fugir todos os dias era impossível. As semanas passaram e com elas minha esperança de que aquilo terminaria. Eu queria acreditar que se eu fosse obediente, se eu seguisse todas as regras, ele perderia o interesse. Mas o que eu não sabia era que o silêncio não protege ninguém. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para aquela menina que ela não tinha culpa, que ela não precisava carregar aquele segredo sozinha. Mas naquela época, tudo o que eu sabia era que dentro da minha própria casa eu não estava segura. O tempo passou, mas o medo permaneceu. Sempre à espreita, sempre pronto para voltar. Porque quando algo se esconde nas sombras, só há uma maneira de vencê-lo, acendendo a luz. Mas eu ainda não sabia disso. Ainda não sabia que um dia encontraria coragem para sair da escuridão. Se você já sentiu que precisava fugir de alguém, escute seu coração. O instinto nunca mente. E lembre-se, ninguém tem o direito de apagar a sua luz. O tempo foi passando, mas o medo não. Eu me tornei especialista em silêncio, em evitar olhares e em me encolher sempre que ele estava por perto. Eu achava que se não chamasse atenção, talvez ele me esquecesse. Mas havia coisas que nem a obediência podia impedir. As noites continuavam sendo as piores. Eu dormia leve, com o coração sempre alerta, esperando pelos passos que arrastavam pelo corredor. Às vezes, eu ouvia a madeira ranger e prendia a respiração, rezando para que ele fosse embora. Mas o medo nunca ia. Passei a me acostumar a viver fugindo. Me escondia atrás das outras crianças, corria para a cozinha sempre que ele entrava na sala, me oferecia para ajudar minha mãe apenas para evitar ficar sozinha. Mas uma criança não deveria viver assim, como se cada passo fosse uma armadilha. Eu queria acreditar que alguém notaria, que algum adulto perceberia minha inquietação, meus olhos baixos, minha pressa em sair de perto dele. Mas quando somos crianças, ninguém nos ouve. E se nos ouvem, fingem não entender. Eu via minha mãe sorrindo para ele como se nada estivesse errado. Vi as vizinhas dizendo que ele era um bom homem, um tio carinhoso. O mundo parecia girar normalmente, enquanto dentro de mim algo estava se quebrando em silêncio. Um dia, quando achei que não aguentaria mais, algo diferente aconteceu. Durante uma visita à casa da minha avó, uma prima mais velha me puxou para um canto. Seu olhar era sério, firme. Ela segurou minha mão com força e disse apenas uma coisa. Eu sei. Meu coração disparou. Ninguém nunca tinha dito isso antes. Ninguém nunca tinha me olhado daquela forma, como se pudesse ver além do meu sorriso forçado. Eu não consegui responder. Meus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Ela não insistiu, apenas apertou minha mão mais uma vez e continuou. Um dia, você vai sair disso. Foram palavras simples, mas naquele instante, eram tudo o que eu precisava ouvir. Pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha. Naquela noite, enquanto me deitava para dormir, algo dentro de mim mudou. Eu ainda sentia medo, ainda me encolhia com cada barulho, mas agora havia uma faísca, uma pequena chama de esperança. Talvez houvesse um caminho para fora. Eu comecei a contar os dias. Cada manhã em que acordava e ainda estava ali era uma vitória. Cada noite em que conseguia escapar dele era um fôlego a mais. Ainda era pouco, mas era o suficiente para me fazer acreditar que aquilo não duraria para sempre. Comecei a prestar atenção nas conversas dos adultos, nas histórias das mulheres que deixavam suas casas para trabalhar na cidade. Descobri que algumas moças conseguiam ir embora, começavam uma vida nova longe dali. Essa ideia passou a crescer dentro de mim. Ainda parecia distante, impossível, mas agora eu sabia que existia um depois.
que um dia, de alguma forma, eu poderia escapar daquele lugar e daquele medo. E então, como se o universo quisesse me mostrar que eu estava no caminho certo, ouvi minha mãe dizer que uma vizinha estava precisando de ajuda na cidade vizinha. Era uma senhora que morava sozinha e procurava alguém para fazer companhia. Meu coração acelerou. Era a minha chance. Talvez não fosse uma fuga completa, mas era um passo para fora daquela casa. E naquele instante, eu soube que faria de tudo para agarrar essa oportunidade. Fui até minha mãe tentando esconder a ansiedade na voz. Pedi para ir, disse que queria ajudar, que poderia trazer dinheiro para casa. No começo ela hesitou, mas depois sorriu. Talvez seja bom para você, respondeu. Naquela noite eu quase não dormi. Não por medo, mas por esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que algo estava prestes a mudar. Quando chegou o dia de partir, eu olhei para trás e vi minha casa de longe. Aquela casa pequena, cheia de memórias e segredos. Respirei fundo e dei meu primeiro passo para longe. Eu não sabia exatamente o que me esperava. Não sabia se aquela nova vida seria fácil ou difícil. Mas sabia que estava saindo. E isso, por si só, já era um começo. Se você chegou até aqui, não vá embora. O que aconteceu depois foi algo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Não perca o resto dessa história, porque será imperdível. Cheguei à nova casa com uma mala pequena e um coração acelerado. Era uma casa simples, mas grande para quem morava sozinha. A Dona Olívia, era uma senhora de olhar cansado, mas com um sorriso acolhedor. Ela me recebeu com um abraço, algo que há tempos eu não sentia. Nos primeiros dias, estranhei o silêncio. Estava acostumada ao barulho da minha casa, aos gritos das crianças, ao peso de sempre estar alerta. Mas ali, pela primeira vez, as noites eram tranquilas. Eu podia dormir sem precisar ouvir passos arrastados pelo corredor. Dona Olívia me tratava com carinho, como se visse algo em mim que eu mesma não conseguia enxergar. Me ensinou a cozinhar, a cuidar da casa e, acima de tudo, me ensinou a confiar novamente nas pessoas. Pouco a pouco, fui deixando de me encolher diante dos gestos de afeto. Foi ali que comecei a me redescobrir. Pequenos gestos, como poder andar pela casa sem medo, eram conquistas que só eu entendia. Eu ainda carregava marcas invisíveis, mas naquele lar, senti pela primeira vez que o mundo não era feito apenas de sombras. Um dia, enquanto lavávamos roupa no quintal, Dona Olívia olhou para mim e perguntou: "Por que seus olhos parecem sempre tristes?" Travei. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Pensei em mentir, dizer que era cansaço, mas pela primeira vez senti vontade de falar a verdade. Respirei fundo e com a voz tremendo apenas sussurrei: "Nem todo carinho é de verdade." Ela me olhou por um longo momento e então segurou minha mão. "Eu sei", respondeu. Essas palavras fizeram algo dentro de mim se desfazer. Eu não precisava explicar mais nada. Ela sabia. Foi nesse dia que entendi que o silêncio não precisava ser meu único refúgio. Pela primeira vez, senti que alguém via minha dor sem que eu precisasse gritar. Não chorei na frente dela, mas naquela noite, sozinha no meu quarto, as lágrimas vieram. Os meses passaram e, aos poucos, comecei a me fortalecer. Aprendi que podia escolher quem se aproximava de mim. Aprendi que nem todos os abraços eram ameaças. Aprendi que o medo não podia ser maior do que minha vontade de seguir em frente. Certa vez, ao me olhar no espelho, percebi algo diferente. Meus olhos já não carregavam apenas dor. Havia um brilho novo ali, um lampejo de esperança que eu achava ter perdido para sempre. Eu estava renascendo. Foi então que Dona Olívia me fez um convite inesperado. "Você gostaria de estudar?" A pergunta me pegou de surpresa. Nunca ninguém tinha falado disso comigo. Na minha família, meninas cresciam para casar, não para aprender. Mas eu não era mais a mesma menina. Respondi sem pensar muito: "Sim."
Aquele sim foi o primeiro passo para uma nova vida. Dona Olívia me levou até uma escola noturna. No começo, tive medo de não conseguir, mas cada página lida era como um tijolo reconstruindo a casa que haviam destruído dentro de mim. Os dias foram se tornando mais leves. Descobri que a vida não precisava ser uma fuga constante, que eu podia fazer planos, que havia um futuro para mim além do medo. Eu não tinha mais dúvidas. Eu estava vivendo algo que nunca achei que fosse possível. Se antes eu achava que o mundo era um lugar frio, agora sabia que existiam braços que acolhem, que existiam pessoas boas, que existia amor sem dor. E foi assim que minha história começou a mudar. O tempo passou e um novo sentimento nasceu em mim, o desejo de reescrever minha história. Eu não queria mais ser apenas um reflexo do que me aconteceu. Eu queria ser dona do meu destino e sabia que, dessa vez, ninguém mais poderia me impedir. Se você está ouvindo essa história e carrega um peso que ninguém vê, lembre-se, você não está sozinho. Sempre há um caminho para sair da escuridão. Sempre há uma luz, por menor que pareça. E antes de continuar, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar um comentário. Sua história também importa. Sua voz pode inspirar e ajudar outras pessoas. Então, não se cale. Juntos, podemos iluminar caminhos. Os anos passaram e eu já não era mais a menina assustada que vivia em silêncio. Estudar abriu portas que eu nunca imaginei. Descobri que podia sonhar, que podia ser mais do que os rótulos que me impuseram. Mas apesar das mudanças, as marcas do passado ainda estavam ali. Mesmo longe daquela casa, ainda olhava por cima do ombro. Ainda evitava certos tipos de toques. Ainda tinha pesadelos que me faziam acordar ofegante no meio da noite. O passado pode ficar para trás, mas algumas sombras insistem em nos seguir. Dona Olívia percebia meu medo, mas nunca me pressionava. Apenas dizia: o tempo é um remédio poderoso. E com o tempo, aprendi que ela estava certa. Mas a cura não vinha sozinha. Eu precisava me permitir ser feliz. Foi então que a vida me colocou diante de um novo desafio: o amor. Eu nunca tinha imaginado que alguém poderia me olhar de verdade, sem segundas intenções, sem me fazer sentir pequena. Mas um dia alguém olhou, e esse olhar mudou tudo. Ele se chamava Miguel. Trabalhava em uma mercearia próxima e sempre sorria quando me via. No começo ignorei, depois desconfiei. Mas ele não parecia apressado. Apenas me olhava como se eu fosse alguém inteira e não um pedaço quebrado. A primeira vez que ele segurou minha mão, eu recuei. O medo falou mais alto. Meu corpo ainda lembrava o que era estar indefesa. Mas Miguel apenas sorriu e disse: eu espero. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. Ninguém nunca tinha esperado por mim antes. Foi um processo longo, mas Miguel foi paciente. Aos poucos, fui deixando ele se aproximar. Fui entendendo que nem todos os toques são uma ameaça. Que carinho de verdade não assusta. Que existe um tipo de amor que não exige nada em troca. Quando percebi que estava pronta para amar, foi como abrir uma janela depois de anos em um quarto escuro. O ar entrou, a luz tomou conta, e pela primeira vez me senti livre de verdade. O passado ainda existia, mas agora ele não me definia. Não era mais um peso que me puxava para trás, e sim uma lembrança do quanto eu tinha sido forte para chegar até ali. E eu sabia que merecia essa nova fase da minha vida. Com o tempo, Miguel e eu construímos um lar juntos. Um lar de verdade, onde o amor não era medo disfarçado. Onde risadas substituíam gritos silenciosos. Onde meus filhos cresceriam sem carregar as mesmas sombras que um dia me perseguiram. Quando segurei meu primeiro filho nos braços, fiz uma promessa a mim mesma. Ele nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci. Eu seria o escudo, a luz, a barreira entre ele e qualquer sombra. A cada dia que passava, sentia que estava me curando. Algumas dores nunca desaparecem por completo, mas aprendemos a conviver com elas sem que nos definam.
Aprendemos que ser feliz depois de tanto sofrimento não é um pecado, mas um direito. Anos depois, reencontrei minha prima. Aquela mesma prima que um dia segurou minha mão e disse: "Eu sei." Nos abraçamos sem precisar dizer nada. Nossos olhos falaram por nós. Ela me olhou e sussurrou: "Você saiu disso." E eu sorri. Hoje, ao olhar para trás, vejo que minha história não foi fácil. Mas também vejo que eu não sou só a menina que teve medo. Sou a mulher que venceu, que encontrou uma nova vida, que descobriu que sempre há um jeito de recomeçar. Por isso, se você ainda sente que não há saída, quero te lembrar de uma coisa. Sempre há um caminho, sempre há uma porta que pode ser aberta. Você não precisa carregar esse fardo para sempre. O silêncio pode parecer um abrigo, mas também pode ser uma prisão. Falar pode ser difícil, mas é o primeiro passo para a liberdade. Você merece ser ouvido. Você merece ser feliz. Hoje sou avó. Meus netos correm pela casa, me abraçam sem medo. Eles crescem em um lar onde amor significa segurança, onde ninguém precisa temer a escuridão. Eu não apaguei o passado, mas ressignifiquei cada cicatriz. Elas não são mais feridas abertas. São marcas de uma luta que venci. E agora, minha missão é ensinar que ninguém precisa viver no medo. Se essa história te tocou, compartilhe. Deixe seu comentário. Vamos juntos construir um mundo onde nenhuma criança precise aprender cedo demais que nem todos os sorrisos da família são sinceros.